E aí galera, como a maioria dos inscritos adoram que eu fale sobre magia, feitiços, encantamentos, artefatos e tudo mais relacionado aos universos dos quadrinhos, resolvi aproveitar para fazer um vídeo com coisas que vimos na loja Empório da Feiticeira Escarlate, uma HQ que é lançada todo mês e por isso é muito provável que mais conteúdo assim seja lançado para a gente comentar daqui a um tempo. Então separei os momentos mais interessantes e que também mostram que a Wanda está cada vez mais envolvida com todo esse lado místico da vida dela. A primeira anual da Feiticeira Escarlate de 2023 foi basicamente o começo dessa saga do caos com a Agatha usando o coração do Krypton para aumentar seu poder e colocar os heróis uns contra os outros, sendo que no fim da luta dela contra a Feiticeira Escarlate, podemos ver a Darcy perguntando o que era aquela coisa no meio dos livros. Ali ficamos sabendo que é uma urna com células do corredor, o que quer dizer que aquele ancião do universo deixa em tudo que é lugar enquanto corre. O detalhe é que uma pitada é suficiente para deixar o metabolismo divino, tanto que a Darcy brincou dizendo que o Bill, que é sarado, aparentemente queria usar para trapacear no shape, o que também me faz pensar que se a Wanda quisesse, podia simplesmente usar, ou quem sabe o Mercúrio, mas ele também não parece interessado, pelo menos não por enquanto. Já se tratando do primeiro capítulo, começa mostrando a construção da loja, que foi uma coisa bem simples, já que a Wanda só fez uns movimentos e a coisa aconteceu, mas também foi aí que o Mercúrio apareceu para dar uma olhada e comentou que parecia uma loja com vários amuletos sem energia. Como naquele dia a Feiticeira Escarlate parecia muito afim de assustar o irmão, comentou que se é assim, então não teria problema ele ficar segurando aquela poção de esterilidade, coisa que ele claramente não gostou e que dá a entender que a bruxa entende de poções mágicas. Outra coisa é que o Pietro leu todos os livros da loja antes da gente perceber que ele estava lá, e ainda disse que pode ser chamado de Deus da Velocidade, detalhe que a Wanda reforçou que ele é de fato muito rápido. Outro ponto interessante sobre a loja podemos ver no fim do primeiro capítulo, quando Wanda derrotou o corruptor que começou a manipular as pessoas de uma cidade, sendo que depois que tudo foi resolvido, a heroína ficou curiosa para estudar aquela pedra anti-magia. Por isso que antes de voltar para casa pediu para que as pessoas não seguissem o exemplo do vilão e vivessem suas vidas da melhor maneira possível. Bateu um papo bem rápido com a Janet, conheceu sua esposa e em troca do artefato, deu um tipo de convite para a moça voltar à loja Empório, o que quer dizer que pensou em muitos detalhes, incluindo a divulgação. O segundo capítulo da Feiticeira Escarlate de 2023, na minha opinião, foi um dos mais interessantes, porque ali podemos ver que a Wanda tem sentimentos pela Vive Visão, tanto que isso reforçou a vontade que tinha de ajudar. Para ser mais claro, a Rainha dos Sonhos atormentava a menina enquanto se alimentava do sofrimento, então a bruxa teve que ir direto ao ponto e entrar num duelo para derrotar a vilã e mudar a sua natureza com aquele sarmalho encantado. O que quer dizer que a entidade passou a se alimentar de sentimentos bons. Já se tratando das vendas, no fim dessa história podemos ver um idoso sendo atendido com a Wanda dizendo que devia sussurrar a palavra amor perto daquele leite durante a noite e beber no café da manhã. Com isso, a memória da última esposa dele seria reforçada a cada gole. Ainda no segundo capítulo, aconteceu um especial com a Tempestade usando magia para ajudar a segurar um guardião que parecia poderoso. Naquele dia, Wanda percebeu que aconteceu um problema com o fornecedor de uma flor essencial, o que quer dizer que tinha que ir pessoalmente, mas não podia ser com qualquer um. Na verdade, tinha que ser com alguém que nasceu ligado à magia. Ou seja, Ororo, que foi até lá falar sobre a partida do Magneto, era a pessoa certa para isso, tanto que invocou suas ancestrais e as duas facilmente pegaram o que queriam, terminando a história tomando um chá e batendo um papo.
O quinto capítulo focou na luta da Feiticeira Escarlate com a Hipólita querendo vingança contra Darcy, que tinha se aproximado para investigar, mas foi atacada por uma das guerreiras e virou uma confusão que resultou nela entrando pela porta mágica, sendo que passou esse tempo sem contar nada e só ficamos sabendo do motivo quando tudo isso aconteceu. Apesar desse capítulo não focar em uma coisa mágica como poção, livro ou um artefato, a Emporium foi destruída e ali vimos a reconstrução, tanto dela quanto dos prédios e outras lojas que foram danificadas no meio dessa luta. No capítulo 7, um homem chamado Nelson, que amava o Mágico de Oz, chegou na loja dizendo que podia dar vida às histórias, sendo que os personagens eram ingratos e a Rainha Má atacou. Começou a governar e ainda pegou a mão dele para se fortalecer. Então a Wanda foi até lá e ali descobriu que o Nelson já começou errando porque usou uma cidade com pessoas reais para dar vida ao reino dele. O que vimos ali foi basicamente um desafio com direito a macaco alado, vespa e pássaro gigante, e isso sem contar que não deixaram de criar a icônica cidade de Esmeraldas e até a estrada de tijolos. No fim das contas, a Feiticeira Escarlate colocou tudo no lugar, incluindo a galera que voltou para o livro, mas o Nelson também foi aprisionado, e o detalhe é que o livro e aquela mão continuaram com ela. Para terminar, temos que lembrar que nessa loja com certeza tem muita coisa que ainda não vimos, como por exemplo artefatos de grande poder e livros contendo grandes feitiços, isso sem contar aqueles potes com realidades, mas como até o momento é isso que vimos, talvez o que mais tenha chamado a atenção seja a última porta, que de acordo com a própria Wanda, é um tipo de portal que encontra aqueles que estão no fundo do poço, e não tem mais para onde ir. A Emporium é um tipo de mercado espiritual e as pessoas podem conseguir ajuda com pequenas e grandes coisas, ou seja, não importa o tamanho da necessidade. Inclusive, um ponto importante dessa história é que ela também é bem focada em mostrar como a bruxinha veio evoluindo, se redimiu, se perdoou e vem usando da sua experiência para ajudar os outros, às vezes nem se apoiando na magia, mas sim nas palavras, porque como ela diz, não é tarde demais para mudar. Mas e aí, o que vocês estão achando dessa loja? Gostariam de ver mais alguma coisa sendo mostrada? Para falar a verdade, se tratando da minha opinião, sempre quis ver a Wanda usando mais artefatos mágicos, como varinhas, cajados e esferas, coisa que já fez no passado, tanto em treinamento quanto como uma bruxa experiente. E apesar dela basicamente não precisar disso, é interessante ver essas demonstrações apoiadas na versatilidade e experiência. Comentem aqui embaixo, deixem aquele like e se inscrevam para não perder os próximos. Lembrando que sempre deixo uma sugestão de vídeo aqui no final, então dá uma olhada lá que tá bem legal. Até mais!